Olá, tudo bem com você? Que bom que você chegou a mais um vídeo e já vou pedir para que você assista esse vídeo na íntegra. Porque o assunto que nós temos, que eu trouxe para você e vou discorrer aqui dentro do quinto princípio dos sábios, que é o quinto do paralelismo. Você coloca os assuntos em paralelo e você vai percebendo as nuances que eles fazem, né? Como eles vão interagindo um com o outro, como eles vão encaixando. Então é muito importante você chegar até o final, você não pular esse vídeo, porque se você pular, um detalhe pode fugir da sua percepção e aí você não compreender o conteúdo na toda. Vamos falar sobre elevação, vamos falar sobre espiritualidade. Qual é o seu conceito de espiritualidade? O que você entende por espiritualidade? Espiritualidade não está vinculada tão somente, unicamente, num conceito religioso. A religião, ela é, pelo decorrer da história da humanidade, ela é uma tentativa de levar o homem, aproximar o homem a Deus. Mas você tem que entender sobre os conceitos e princípios da espiritualidade. Eu trouxe aqui 4 temas colocados em paralelo para nós observarmos se eles se comunicam entre si, se comunicam o que falam e o que tem a nos ensinar. Primeiro, nós vamos observar, esse aqui é muito conhecido na Bíblia, a partir do capítulo 25 de Êxodo, que é o tabernáculo de Moisés. Aqui eu trouxe um princípio da relatividade, que é de Hermes Trismegisto, um grande sábio do Egito, e que muitos sábios foram aprender com Hermes Trismegisto. Aqui o caduceu de Mercúrio, algo que nós já falamos no vídeo anterior sobre ele, um convite à elevação, que está aqui no canal do YouTube, você pode assistir. E nessa extremidade nós temos um princípio da sabedoria de Salomão. 4 temas, 4 assuntos que vão comunicar-se entre si. Primeiro eu quero começar com esse central. Dentro do princípio da relatividade, existe um plano espiritual e um plano físico, tá? Tem uma correlação. Primeiro plano espiritual, onde tem a essência do divino, a essência do sagrado, onde tem a completude. Descendo, começando aqui de baixo para cima, tem o plano físico. No intermediário, o plano mental, que é o plano que flutua, que oscila. No plano físico, nós temos o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino humano. São 4 reinos, né? 4 reinos. Da ideia do mundo físico, número 4, né? As 4 estações do ano, altura, largura, comprimento e profundidade, ok? Então aqui no plano físico nós encontramos o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino humano. Em alguns vídeos eu disse que o reino mineral ele evolui e uma pessoa me perguntou, mas como assim uma pedra pode evoluir? Sim, uma pedra pode evoluir. Eu tenho uma pedra aqui que ela, em parte, ela é bruta, mas em outra parte ela tem cravejado aqui pepitas de ouro, que eu trouxe, eu ganhei de um amigo de um garimpo. E eu tenho outras pedras aqui, que com certeza você, com uma pedra dessa aqui, você não vai usá-la para ser base para asfalto. Temos aqui pedra também, como a ametista, temos outras pedras bonitas. Então qual é a diferenciação dessas pedras? Então o reino mineral, ele tem sua evolução. Nós estamos acompanhando notícias que vulcões estão aí entrando em erupção em várias partes. E o que vai acontecer? Depois dessa grande pressão, energia de calor, haverá o resfriamento e pedras submetidas a uma grande pressão e a uma grande temperatura, vão sair de um estágio comum, raso, baixo, e vão se elevar à categoria de uma pedra preciosa. E muitas pessoas que trabalham com joias, com pedras preciosas, eu tenho certeza que você não usaria uma brita comum para colocar, fazer um objeto de uma pedra preciosa, uma joia com uma brita. Pode ser simbolizar isso na arte, mas comercialmente acho que não teria preço. Então, dentro desse princípio, o homem
O homem que é o reino, ele é o rei aqui. Quem que expressa a maior sabedoria no mundo físico? O homem, o ser humano. O ser humano que domina sobre os minerais, sobre os vegetais e sobre o animal. Qual que é a propriedade da pedra? A propriedade da pedra é a inércia, ficar parada. Qual que é a propriedade do reino vegetal? A fotossíntese, receber a luz, fazer a fotossíntese, transformar aquilo em alimento, transformar em oxigênio. E qual que é a propriedade do reino animal? Preservação da espécie e sobrevivência, sobrevivência e preservação. E o homem acaba usufruindo do minério, do reino vegetal, do reino animal. Então o homem está superior, ele foi criado, ele foi formado para exercer um papel de superioridade. Se esse homem se eleva um pouco mais, ele vem para o plano mental, porque o homem foi criado para ele ser o plano mental do mundo manifesto. Por isso que o homem tem a capacidade cognitiva, por isso que o homem tem a capacidade criativa. Então, no reino físico, no reino manifesto, que é composto do reino mental, do plano mental e do plano físico, quem é o ser superior? O homem, você. E quando ele se eleva, ele chega no plano espiritual, na elevação, o que acaba acontecendo? Ele acaba acontecendo que ele encontra a sua própria essência. No princípio da relatividade, há uma essência do homem no mundo espiritual e há uma parte do homem no mundo refletida na parte do mundo físico. E esse homem tem que ter um convite para se elevar até encontrar a sua essência e voltar à sua essência. Vamos entender um pouquinho mais isso aqui. Agora eu coloquei aqui o tabernáculo de Moisés, que você vai encontrar em Êxodo 20, versículo 30, a expressão assim: tenha cuidado de fazer tudo como te foi mostrado. Ali a referência a Moisés sobre o que ele viu, e se ele viu no plano espiritual. Se ele viu no plano espiritual, ele tinha que construir algo no plano físico, visível, palpável. E quais foram os objetos ou os reinos que foram usados para construir o tabernáculo de Moisés? O reino mineral, as pedras preciosas presentes ali nas bordaduras, nas roupas dos sacerdotes, o próprio ouro. O reino vegetal presente onde? Na lenha que queimava no altar, no azeite que era preparado, nos incensos e na mesa dos pães da preposição. O reino animal que fazia a sua parte, sendo oferecido sacrifícios, rituais, esfolar os animais. E o reino humano, o homem que gerenciava, gestava tudo isso. Então, o tabernáculo de Moisés, ele nos mostra que além, muito mais do que uma peça religiosa, do que um local de religioso, era um lugar de transmutação. Transmutação é diferente de transformação. Transmutar é você mudar algo para uma coisa muito melhor, uma outra elevação. Acontecia o seguinte, que o sacerdote, quando ia ministrar, ele saía aqui do plano comum, deixa eu vir para cá, fica mais fácil, ele saía aqui do plano e fazia seu percurso. Ele passava por esse lugar, vinha até o santo lugar e depois o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Então, quando ele está caminhando aqui dentro, ele está saindo do plano físico, porque aqui tem a luz solar, entrando no plano mental, que é o desenvolvimento da mente, que é o desenvolvimento da capacidade psíquica do homem. Ele aqui tinha o menorá, o candelabro de 7 hastes, que tinha que estar continuamente aceso, significa uma iluminação da mente. Aqui a iluminação da mente humana. Aqui ele tinha o altar do incenso, que simboliza o fluir das emoções, que aquele incenso era queimado naquele altar, enchia o lugar. As emoções são assim, elas fluem, elas vão. E aqui a mesa da preposição, que simbolizava a vontade. A vontade é a força transformadora do homem. Então, quando esse sacerdote vinha e oficiava aqui, ele estava saindo de um plano inferior e subindo para um plano superior.
O tabernáculo, muito mais do que um lugar de religião, era um lugar de transformação, era uma parábola para a transformação. E quando o sumo sacerdote entrava, uma vez por ano, no dia da expiação, e não sem sangue, ele entrava no santíssimo lugar, ele entrava no campo do espiritual, do plano espiritual. E esse sacerdote subia, o sumo sacerdote vinha, ele passava, ele fazia seu caminho, e vinha e chegava à elevação. Ele chegava naquele plano. E há um registro que esse homem ele não entrava de qualquer forma, tinha todo um preparo. E ele tinha um cinto de couro com uma corda amarrada nele e ele seguia. E aquela corda ia deixando o sinal por onde ele passou. Então havia um sinal por onde esse homem passava. E quando ele voltava, havia uma multidão lá fora esperando, para saber se foi aceito ou não, para saber se estava em paz ou não. E quando esse homem voltava lá de dentro, ele se tornava, ele fazia um alinhamento perfeito do plano espiritual, mental e do plano físico. E ele era um instrumento divino para aquele povo. Aqui nós temos o caduceu de Hermes, ou caduceu de Mercúrio. Eu falei para vocês que aqui nós temos soma, aqui psique e aqui nous. Nós temos o corpo, a parte física, que é a parte mais densa, é a parte do homem que ele é mais voltado para desejos, para as coisas materiais. Aqui nós temos soma. Aí se o homem vive apenas voltado para o corpo, para os desejos ou para as coisas materiais, ele age como no reino animal, ele só age por instintos de preservação e sobrevivência. A vida não é só preservação e sobrevivência. A vida é um convite à elevação. Nós somos cíclicos. Talvez você não percebeu ou nunca ouviu falar disso, mas eu vou falar aqui. A cada 7 anos nós passamos por um novo ciclo, desde o nosso nascimento. A cada 7 anos você está fechando um ciclo e abrindo para outro. O interessante é que essas portas aqui no tabernáculo, essas portas são os limiares. É o momento do renascimento. Quando Jesus falou, se não nascer de novo, não pode ver o reino. É o momento de passar do limiar comum e entrar para o limiar da percepção de quem eu sou, do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, eu perceber que eu me destaco nesse mundo físico, eu tenho um papel, eu tenho uma razão de estar aqui, é passar por esse limiar, passar pelo portal. Nárnia é o guarda-roupa, Harry Potter é aquela parede, Matrix é a cabine telefônica. Então existem os portais. Para o povo judeu era Jordão. Então, os portais aqui são os portais. E quando esse homem entrava lá no tabernáculo de Moisés, lá dentro, no plano espiritual, tinha os símbolos do plano espiritual, tinha a lei, as tábuas da lei, que significa o caminho, que o homem se dirige pelas leis, e não as leis de Moisés, mas são as leis universais, as leis noéticas. Lá dentro dessa arca, tinha o maná, que significa a verdade, que são princípios, alimentar-se da verdade, alimentar de princípios. E lá dentro tinha a vara que floresceu, que foi uma vara de amendoeira que floresceu e deu frutos, mesmo cortada da árvore mãe. Apenas uma vara. Como é que se explica isso? É um princípio, a vida é um princípio espiritual, que você não consegue nominá-la, que você não consegue detê-la ou retê-la. Bom, voltando aqui para o caduceu de Hermes ou de Mercúrio, quando uma pessoa vai subindo, passando, entendendo sua percepção, e ela vai avançando, subindo pelo plano mental, evoluindo, e ela chega e ela fecha o ciclo, diz-se que ele faz o bastão, que ele acaba alinhando esses 3 reinos e ele se torna um instrumento divino no meio da humanidade. Perceba que todos esses planos estão correlacionados. Mundo físico com o corpo, mundo da psique com a alma e mundo espiritual com o espírito.
No princípio de Salomão nós temos duas palavras do hebraico. Demut, que significa semelhança, e Selem, que significa imagem. Nós temos a imagem e temos uma semelhança espiritual e manifestamos nesse mundo uma imagem. Nós trazemos a imagem manifesta daquilo que somos, semelhantes ao Criador, no plano espiritual. Então, quando você entende que existe um reino humano, que você está acima do mineral, acima do vegetal, acima do animal e que você precisa crescer, você sobe do plano físico e você vem para o plano mental. E você aprende a lidar com as suas emoções, com os seus pensamentos, com as suas vontades. Eu vou fazer um vídeo só sobre vontade. Vontade é o poder transformador do homem. Existem duas características da vontade, que é perseverança e constância. Isso traz uma transformação. Então esse homem cresce, ele evolui um pouco mais, e aí ele evolui um pouco mais, ele vai para o plano espiritual. Esse homem indo para o plano espiritual, ele chega à evolução, ele encontra a sua essência. Você já viu esse símbolo aqui? O símbolo da sabedoria de Salomão, estrela de Davi. Muitas pessoas gostam, acham bonito esse símbolo, mas não entendem o significado. E eu quero fechar dizendo para você o seguinte, que a vida é simbólica. E não entender a simbologia da vida é não entender a própria vida. Uma reflexão. Entre o reino espiritual e o reino físico, qual é o reino real? Pensa um pouco. Entre o reino físico e o reino espiritual, qual é o real e qual é o ilusório? Se você perguntar às gerações antigas sobre qual é o real e qual é o ilusório, as gerações antigas, elas iriam dizer: o reino espiritual é o real, o reino ilusório é o físico. Aí você fala, como pode ser? Eu tenho a pedra, eu a toco, é real. Eu tenho o giz, eu toco, é real. Mas eu não toco no mundo espiritual, então o mundo espiritual é ilusório. Essa pedra, ela está aqui. Mas se ela passar por um processo de esmagamento, ela desaparece. Ela vira pequenas partículas. Uma cadeira, um carro, que hoje está, ele pode sofrer um processo e ele não está mais. Agora, o mundo espiritual, não há processo que faça com que ele deixe de existir. O mundo material é uma ilusão, é ilusório. O real é o mundo espiritual. É isso mesmo que você ouviu. Se eu pego esse giz e aplico uma força, ele quebra. Se eu aplico outra força, ele quebra mais ainda. E se eu aplico outra força, ele quebra mais ainda. Eu vou aplicando força, ele vai diminuindo de tamanho. Eu vou aplicando força, ele vai cada vez menor, até que eu esmagar por completo e soprar, e ele deixou. São partículas, cadê ele? Nesse tempo que nós estamos vivendo, pessoas que estavam ao nosso lado já não estão mais. Perceba na sua vida, perceba na sua história. Você olha para a sua esquerda, você não vê mais seu pai e sua mãe. Você olha para a sua direita, você vê seus filhos casando e tendo filhos. E aí eu pergunto, o que é a vida e o que é o ser humano? O que é esse corpo? Esse corpo é emprestado. O teu corpo é emprestado. Vai haver um momento que você vai ter que devolver para quem te pertence, que te emprestou. Vai ter um momento que a gente vai deixar essa habitação. E aquilo que a gente se encanta, aquilo pelo qual nós somos atraídos, envolvidos, encantados, hipnotizados, vai deixar de existir. E nós vamos subir um pouco mais e encontrar a nossa essência. Nós vamos encontrar a nossa essência. Bem-vindo a esse vídeo. Que bom que você chegou até aqui. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Que tudo te vá bem. Pensa um pouco. O que é ilusório e o que é real. Até mais.
Se cuida. Juízo não faz arte. Tchau.